Não julgueis para não ser julgado, porque o julgamento só pertence a Deus. É a palavra de hoje para a minha vida e para a tua vida. O Senhor ensinando eu e você a percorrer nosso caminho aqui na terra, sem julgamento, para poder, quando o Senhor vir, não achar nossa balança em falta. Bom dia, amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos na leitura do livro de capítulos Mateus 7. E eu tô falando baixinho porque meu filho tá dormindo. Amém? Então pega aí sua Bíblia. Como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Eu desejo que vocês estejam bem, para a glória de Deus. E pegue sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 7, que diz assim, ó. Vou arrumar aqui o telefone. Continuação do sermão da montanha. O juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães. Perseverança na oração. A porta estreita, os falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. De versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com quem julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repararás tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma treva no teu. Perdão aí, amados irmãos. Tomei um chá quente ontem. E aí, descapelou o céu da minha boca. Aí tirou aquela capinha. Então, perdão aí, tá bom? Tava me incomodando aqui. Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos a buscai, e encontrais, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontrará. Ao que pede, ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vos, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conheceis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, que não dá bom fruto, corta-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz, senão Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, porém, que escutais estas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu por terra, estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouver estas minhas palavras, e as não cumprir, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro o 7º capítulo da leitura do livro de capítulo 7 de Mateus. E aqui eu vou falar aqui só o primeiro, ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Então aqui o Senhor ensina para que eu e você não venha julgar a falha do nosso inimigo, a fraqueza, o pecado, seja lá o que é que ele está fazendo. Porque quando eu e você não faz isso, Deus se agrada, nós agrada o coração de Deus, porque cada um tem que pagar o preço pelos seus atos, cada um vai pagar pelas suas consequências das suas escolhas.
Então, eles já vão passar por um processo doloroso. Então, eles já vão sofrer a pena deles. E aí não cabe nós julgar mais ainda e aumentar ainda mais a dor deles. E quando diz assim, e porque reparás tu um unguento que está no teu olho, do teu irmão, e não verás a trave que está no teu olho. Aí o Senhor aqui diz, quando você vê o irmão traindo, ou seja lá o que for, errando, ou você dá conselho para o bem, para voltar ele, para evitar de uma dor futura, ou você fica quietinha na sua, ou você fica caladinho. Mas não vai zombar, não vai mangar, não vai achar bom, não vai se engrandecer em cima da queda do outro, ou em cima da fraqueza do outro, do pecado, da falha. Porque quando a gente não cuida dos nossos erros, quando a gente não cuida da nossa própria vida, Deus, ele sabe o que nós faz. E aí, quando nós fica tirando a trave do olho do irmão e esquece da nossa, aí quando Deus vem tirar a trave do nosso olho para ver o nosso erro, ele estampa para todo mundo ver. Que é quando ele arranca as máscaras. E aí a queda é grande, a vergonha é grande. Nego entra em depressão, nego se tranca no quarto, nego não quer mais viver. Então, que hoje nós vemos a dor do irmão, o erro do irmão e ficamos quietinhos. Se podemos ajudar, amém. Se não podemos ajudar, também não vamos atrapalhar ou se achar melhor do que aquele irmão que está errando. Porque quando Deus se levanta para tirar a trave do meu olho e do teu olho, aí a gente pode receber o dobro do mal que aquele está enfrentando. É o que Deus ensina eu e você nesse versículo. E o outro também que eu achei interessante para eu explicar é o de número 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e entrareis, batei e abri-lo-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que pede abre. Qual dentre vós o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Achei interessante aqui esses 3 versículos, o 7, o 8 e o 9. É o Senhor dizendo, quando você quiser alguma coisa, me peça. Se ajoelha nos seus aposentos, pede para mim. Porque aí eu vou te capacitar para te entregar o que tu me pediu. E se eu ver que não é da minha vontade, porque pode lhe fazer o mal, eu lhe dou outro. Eu lhe dou outra coisa. Porque qual é o pai que vê o filho querendo algo e que vai agradar o coração do filho e que vai deixar o filho feliz e o pai não vai realizar o desejo, não vai dar? Pode uma mãe esquecer o filho, pode o pai esquecer um filho, pode todo mundo abandonar você, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai desistir de você. Por isso que nós temos que servir Ele com muito amor e ser gratos. Porque Deus nunca vai desistir de mim e de você. Um pai na terra que tem pecado e que tem suas falhas, suas fraquezas, ele fica mal quando o filho pede algo e que ele não tem, ele logo vai atrás. E você imagina Deus, com eu e você querendo agradar o meu coração e o teu. Porque aqui está usando a comparação. Qual é o filho que pede um peixe e lhe dará serpente? Né? Não tem como. Então, aqui o Senhor vai tocar em pessoas que tá com insônia. Porque eu não dormi ontem bem por 2 motivos. Porque eu fiquei... aliás, ontem eu fui dormir cedo. Ontem eu fui dormir 21 horas. Não fiz nada. Não bati meta em nenhum dos canais. Fui dar prioridade ao meu sono, à minha olheira. Mas Deus me incomodou para eu orar por aquelas 2 crianças que eu comecei, né?
Comecei na sexta-feira. Então eu tô orando sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Mais ou menos. Tô com 7 dias hoje entregando as crianças na mão do Senhor. E aí no momento que eu tava orando por elas ontem, aí Deus me fez eu sentir cheiro de fumaça, só que eu não falei nada nos comentários lá para ajudar, porque também eu estava orando para outra pessoa aqui. Então a fumaça pode ser da outra pessoa, por isso que eu não toquei no assunto da fumaça. Mas no menininhozinho, Deus me revelou um ferimento, mais ou menos aqui, ó. Um ferimento aqui assim, ó, na cabeça dele. E aí Deus, quando eu orei por ele, Deus me fez eu sentir uma dorzinha aqui. E aí aí veio aquela sensação de que ou levou uma pancada, e aí feriu um pouquinho e ficou ardendo. Aí em cima daquela pancada era como se o ferimento tivesse aberto. Deus não me fez saber que estava sangrando, não. Mas aí é como se tivesse levado ou uma pancada ou uma raladura. E aí o ferimento, Deus me fez saber que estava aberto. Mas aí estava só ardendo e ele sentindo uma dorzinha pequenininha. Mas Deus não me fez saber que estava saindo sangue, que estava escorrendo nada na cabeça dele. Não, por quê? Porque se Deus quisesse me mostrar sangue, ele tinha feito eu sentir cheiro de sangue no meu nariz quando eu estava orando. Mas ele só fez eu sentir uma ardênciazinha e dolorido, como se fosse um galo, como se ele tivesse batido a cabeça em alguma coisa. Eu não vou julgar que alguém bateu nele, mas veio isso na minha mente, como se ele tivesse batido, levado uma queda, batido a cabeça aqui em alguma coisa. E eu entreguei lá na revelação. Aí eu também estava orando, aí Deus me mostrou cheiro de sabonete. Como se alguém tivesse banhado ele, o menino. Mas aí como Deus mostrou cheiro de sabonete no padrasto, no pai, que deu a entrevista, que achou o outro e o outro estava no hospital, que estava esperando o outro se recuperar para pegar mais informação, aí eu fiquei assim, assim, não em dúvida, porque Deus não deixa dúvida para nós. Mas é porque quando veio o cheiro do sabonete no menino, como se alguém tivesse dado banho no menino, veio a lembrança do cheiro no pai. Aí eu disse, não, deve ser, é porque eu tô orando para todo mundo, então é várias visões numa só, então eu não vou. Porque Deus me fez eu sentir só o cheiro. Ele não me mostrou o rosto. Porque ele me mostra o rosto, mas ele também me faz eu sentir só o cheiro, o odor. Então ele só fez eu sentir o cheiro do sabonete assim quando eu tava orando no menino, mas foi bem pouquinho no menino. E aí no pai, no dia que eu olhei, foi muito. Então veio aquela dúvida, né? Então a gente não deve entregar nada com dúvida. Então a única coisa que eu disse lá nos comentários para ajudar na busca foi a pancada, que isso eu tenho certeza que Deus me confirmou 3 vezes. 3 vezes quando eu orei para essa criança, Deus me confirmou essa coisa dolorida aqui. Uma coisa ardendo e dolorida. Mas não era muito não. Era como se fosse, ó, da finura desse canudinho aqui, ó. Sabe a ponta desse canudo, ó? Como se fosse um buraquinho da finura desse canudinho aqui, ó. Então eu entreguei. E a menina, quando eu tava orando na menina, veio aquele cheiro assim de fogo. Mas como alguém passou aqui na rua e eu sei quem é a pessoa, aí eu sei que a pessoa, Deus está dando livramento de ser queimado, eu disse, não, deve ser essa pessoa que passou na minha rua. E aí eu pedi confirmação a Deus em relação ao cheiro de fogo, que passou meio na hora que eu tava orando na menina, pra menina, né? Aí veio o cheiro de fogo. Aí como eu pedi confirmação a Deus se era menina e Deus não me mostrou, mas eu fico encabulada. É que quando eu oro na menina, Deus não me faz eu saber de nada. A não ser o mistério que passou e eu senti o fogo. Mas
Porque a primeira vez que eu orei por ela, aí veio aquela sensação que eu estava afogando, sabe? Então, desde esse dia que Deus não me mostra nada, sabe? Nada. Então eu só entreguei o do menino e pronto. Mas o que o Senhor me fez saber é que tudo isso foi causado por uma manga rosa. Alguém consagrou a manga rosa de espírito de sumiço, de sequestro, desaparecimento, seja lá o que for. A criança chupou a manga rosa e dessa manga rosa gerou toda essa dor para a família. Por isso que você que diz aí que não acredita em bruxaria, magia negra, feitiçaria, passa a acreditar, viu? Francinete Souza, obrigada, minha amada. Pai, seu Jesus, obrigada pela tua presença. Então você começa a acreditar, viu? Por quê? Porque eu não acreditava e Deus permitiu eu passar por muita coisa por conta dessas obras. E hoje eu não duvido de ninguém que chega para mim e diz, Mariana, eu comi algo ali, dentro desse algo eu fiquei doente. Mariana, eu desconfio que estão fazendo coisa para mim. Eu digo, vamos. Aí, hoje, o que eu digo? Vamos orar. Vamos orar para Deus revelar? Que Deus revela. Mas eu não julgo mais. Então, por isso que quando eu disse aí a revelação do sequestro há mais de um ano atrás, não está mais de um ano não, mas foi no ano passado, foi lá para junho, julho, que Deus me mostrou essas visões de sequestro, de carro-baú. Pode assistir a live aí que tá aí. Então, eu já cuidava do meu filho. Já não confiava deixar meu filho com todo mundo. Justamente porque eu sabia que eu estava sendo perseguida. Eu estava sendo perseguida por obra de bruxaria. E por conta disso, eu não confiava deixar meu filho todo mundo. Porque eu disse, pode botar no meu filho. Se tá botando em mim, vai botar no meu filho. Se não gosta de mim, também não gosta do meu filho. Tem negócio de não gostar da mãe e gostar do filho, não. Não gostou da mãe, também não gosta do filho. Vinha isso na minha mente. Por isso que eu nunca confiei em deixar meu filho com ninguém. E hoje eu pago o preço até hoje de não ter dinheiro, de não ter móvel na minha casa, de não ter a condição que eu queria para cuidar do meu filho, até ele saber se cuidar. Para mim, porque eu sei que esse negócio de deixar o filho da gente com os outros não cuidam igual nós. E aí, quando eu vi o vídeo da mãe, que é a avó, que eu não sei se é mãe do pai ou da mãe, nem sei qual é delas, tava num shortinho preto curto, Deus me mostrou uma traição. Uma traição. Quando o repórter tava conversando. E aí, quando eu olhei, quando o repórter foi pra tia de blusa vermelha, aí Deus me mostrou uma seta de inveja e uma seta de traição. Então, eu fui traída por irmão de sangue. Eu fui roubada por irmão de sangue. Eu fui passada para trás por irmão de sangue. Quem mandou me matar, um monte de gente planejou para tirar minha vida. Mas uma dessas gente foi irmão de sangue. Teve o pacote completo para tentar me destruir. Teve irmão de sangue, teve primo, teve tio, teve sobrinho, teve pacote completo para me destruir. De família, de parentela. Então, por isso que eu não duvido. Eu botei lá nos comentários. Eles estão dentro de casa, escondido. E fizeram tudo isso para deixar a mãe louca. Por isso que nunca apareceu. Porque quer atingir é a mãe. Por isso que a polícia tem que botar guarda na mãe. Polícia tem que reforçar a segurança da mãe. Tem que buscar os filhos, tem que procurar os filhos, deve. Mas também não pode esquecer da mãe, não. Porque tudo isso aí que fizeram com as duas crianças foi para atingir a mãe.
Então a mãe também precisa de segurança. Porque às vezes a pessoa está rodeada de lobos e não sabe. E às vezes é da nossa própria família. O diabo não gosta de mim porque eu falo a verdade e principalmente agora que Deus me mostra os espíritos de inveja, de traição, de Judas. Então, eu não estou aqui para agradar ninguém com mentira. Mas o que Deus me mostra, eu sou obrigada a revelar. E aí, por isso que eu não dormi bem ontem à noite, porque eu passei a noite intercedendo por essas crianças. E o cachorro, o cachorro, quando disseram que o cachorro morreu, aí veio na minha mente. Fizeram foi matar para não achar as crianças. Fizeram foi dar. Na hora que eu terminei meu pensamento, aí deram foi veneno para matar os cachorros. Na hora que eu assisti o vídeo que o cachorro morreu e que veio apenas na minha mente, aí fizeram foi matar o cachorro envenenado para o cachorro morrer e não achar a criança. Quando eu terminei meu pensamento, meu filho disse: "Mãe, Deus mostrou uma coisa no cachorro." Eu disse: "O quê?" Deus me mostrou um homem, a mão de um homem vestido no vestido azul, vestido num short de cor azul e ele fazendo bem assim, ó, no cachorro, ó, um pó branco. E aí atingiu o nariz do cachorro. Deus me fez eu sentir um negócio do meu nariz que atingiu o nariz do cachorro. O pó branco que Deus mostrou pro meu filho que o cachorro jogou, um homem de short azul jogou assim no cachorro, atingiu o nariz do cachorro. Então, e aí eu só entreguei. Eu confio nas revelações do meu filho, porque já teve revelação que meu filho revelou para mim e eu não acreditei não. Eu quis pagar o preço, porque eu tava precisando de dinheiro e eu tinha que vender na rua para completar o dinheiro de uma conta e aí eu fui vender. E aí o que meu filho disse que ia acontecer lá, aconteceu. Minha bolsa quebrou e minha mercadoria quase que cai no chão. Porque minha bolsa nova estava molhada e a velha estava toda rasgada, costurada. Meu filho disse: "Mãe, Deus disse que não é para a senhora usar essa bolsa que vai rasgar e vai cair no chão." Mas aí eu teimei, botei o peso e fui na bolsa rasgada, velha. Pois quebrou a alça, viu? Eu tive que vir lá da rua de pé, que na época não tinha transporte, até aqui. Amarrei a coisa da bolsa e botei e trouxe. Mas quando eu cheguei aqui, eu disse para ele: "Tá vendo, Daniel, o que Deus te mostrou? Aconteceu." Aí Daniel disse: "Era para a senhora não ter ido." Aí disse assim: "E a senhora vendeu alguma coisa?" Eu disse: eu nem sei se eu vendi. Eu nem sei se eu vendi. Eu nem me lembro se eu vendi. Nem me lembro. Então você entendeu? Então por isso que eu acredito nas visões do meu filho. Porque isso que o meu filho disse aconteceu. Que não era para eu ir. Que era para deixar para ir outro dia. E eu fui. Então, esse sumiço dessas crianças aí tá estranho. Muito estranho. E aí, quando Deus me mostrou essa visão do fogo, da pancada e do sabonete, aí, ó, o inimigo até quebrou minha garrafa, ó. A fúria do diabo contra a minha vida, ó. Quebrou até a tampa da minha garrafa, amanheceu hoje quebrada. Amanheceu quebrada. Aí eu colei uma cola Super Bond para ver se eu consigo recuperar a tampa. A fúria do inimigo grande. Fui abrir a tampa aqui e quebrou o pilotozinho aqui, ó. Isso tudo é a fúria do inimigo. Então você entendeu? É desse jeito. E olha, então, ó, e eu também vou explicar esse aqui que me chamou a atenção, ó. Ó,
Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Se a Bíblia diz que um pai que mata não pode ter um filho bom, quem sou eu para ir contra a Bíblia? Quem sou eu? Se a Bíblia diz que uma mãe que faz magia negra para os outros, o filho é igual, quem sou eu para ir contra a Bíblia? Quem sou eu? Antes, eu dizia o contrário, eu dizia não. Quando eu vi essa palavra, que eu não sabia que era na Bíblia, porque eu não li a Bíblia, eu só ouvi o povo falar, eu dizia, não, eu discordo. Tem muitas coisas que eu vejo aí pai ruim e eu vejo os filhos bons, um exemplo. Mas não, é o espírito que está no pai e que está dentro da casa e passa para o filho e é o ensinamento. Ó, não tem como. É a própria Bíblia. Não tem como a gente se iludir. Hoje eu não me iludo mais com isso. Hoje eu não me iludo. Tem qualidade do pai do meu filho que meu filho é igualzinho. Mas os defeitos do pai dele, meu filho também é igualzinho. Uns 3 defeitos do pai dele que meu Deus, que eu dizia, meu Deus, por que eu não vi isso antes? Que se eu tivesse visto isso antes, nunca que eu teria querido ser mulher desse homem. Meu filho nasceu com um deles. Então, eu tô te dando um exemplo. Eu tô te dando um exemplo. Agora, o que é que eu vou fazer com meu filho? Como ele tá morando só comigo e não tá morando com o pai, aí eu vou tentar conduzir. Vou tentar ensinar, vou tentar capacitar ele para que ele não cresça desse jeito. Porque se ele crescer desse jeito, ele vai perder muita coisa com esse defeito dele. Porque o mundo já é maligno. E aí você tem que ter paciência para conduzir nesse mundo. Sabedoria, inteligência. Tem que ter discernimento. Então eu vou ter que usar tudo isso para ensinar ele e tentar conduzir esse defeito do pai dele que ele herdou. É a prova dessa palavra aqui. Mas também tem defeito meu que ele também herdou. Porque todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito. Santo foi só Jesus. E mesmo assim, Jesus sendo santo, ele não agradou todo mundo? Tem defeito meu que meu filho herdou também. E eu já estou mudando, que é para ele não me copiar. Então é assim que eu e você tem que ser. E, ao invés de julgar, tentar conduzir, tentar mudar, tentar dar direção, ao invés de julgar. E o outro versículo também que me chamou a atenção, essa daqui, ó. Cadê, meu Deus? Ó. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Árvore construída na rocha, ó. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateis aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E aquela que ouve estas minhas palavras, e as não cumprir, compará-lo-eis
ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe o que é isso aí? Quando você está firmado na rocha, que é Jesus, ele te capacita. Não é que você não vai passar dificuldade, dor, sofrimento, choro, perda. Vai. Mas você não vai querer matar ninguém, você não vai querer dar apunhalada em ninguém, você não vai querer dar rasteira em ninguém. Porque você teve a perda, porque você está necessitado. Você vai pedir sabedoria a Deus, Deus vai te capacitar, vai te dar. E Deus vai te instruir no caminho de tu, como é que diz? De você ter tudo de volta. Tudo de volta. Por quê? Porque você está firmado na casa. Sua casa foi firmada na rocha. E sua casa foi firmada na rocha. Você é uma mulher sensata. Você é um homem sensato. E você é uma mulher e um homem forte. Vai atrás de novo da casa. Vai fazer outra casa. Sem reclamar, sem entrar em depressão. Vai ficar triste? Vai ficar preocupado? Vai. Vai ter dia que vai bater o desespero? Vai. Mas quando você ora, o desespero sai, a preocupação sai, o medo sai, tudo sai. Porque Deus tira tudo isso. E aí você constrói outra casa. Mas o insensato, quando constrói o castelo na areia, com roubo, com mentira, testemunha enganosa, dando rasteira, dando apunhalada, traindo o irmão, roubando o irmão, quando ele tem uma perda, logo ele entra em depressão. Logo ele quer tirar a própria vida dele, porque não consegue aceitar aquela perda, não consegue superar aquela perda, e aí não quer mais trabalhar, aí já vai logo querer o fácil, roubar, matar. É o homem insensato que faz isso, a mulher insensata que faz isso. E aí qualquer tempestade, qualquer ventinho, essa casa construída na areia desaba. E aí a pessoa, tem gente que quer até se matar, tirar a própria vida, porque não suporta o processo, a dor ou a perda. Mas essa palavra aqui nos ensina a ter sabedoria espiritual, maturidade, para que a gente venha buscar tudo na rocha. Quem é a rocha? Deus. Quem é a rocha? Jesus. E outro versículo que me chamou a atenção o outro versículo também que me chamou a atenção foi esse aqui que eu vou procurar aqui porque eu não achando. É uns que o versículo 22 assim: muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? A pessoa que fica pela dentro, pela fora, na macumba, na igreja, o diabo também expulsa demônio. Expulsa eles mesmo. Satanás também dá dom pros dele. E manda os deles sair de perto. Sai. E eles obedecem entre eles. Mas quando a pessoa clamufa, se esconde, também expulsa demônio. Só que pode mostrar que está expulsando demônio para mim e para você. Mas para Deus não engano não. No dia do juízo final, que ele vem buscar a noiva, o noivo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele vai dizer: afasta-te daqui que eu não te conheço. Meu filho Jesus não me falou nada de você, que você fez isso, o bem. Porque para o pai receber o filho, para Deus receber eu e você, primeiro nós temos que aceitar Jesus aqui na terra. Amém? E
Outra palavra também que me chamou a atenção e que eu vou dar uma frisadazinha e finalizar a live para a glória de Deus, é quando ele fala sobre o caminho. Quando ele fala sobre o caminho largo e o caminho estreito. Ó. Aqui, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E aí o 14 diz: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontrem. É Deus dizendo: meu caminho é estreito. A minha porta é estreita. A minha porta não fuma, não bebe, não se prostitui, não rouba, não mata, não mente, não fuxica do outro, não julga o outro. A minha porta é estreita. Meu caminho é estreito. Agora o caminho largo fuma, bebe, prostitui, rouba, mata, destrói, trai, sente inveja dos outros, dá rasteira nos outros. Esse é o caminho largo. E esse caminho largo aí tá construída na areia. Qualquer ventinho cai. A casa na areia. Amém? É igual o lodo que acabou de passar aqui na moto. O mesmo cheiro do lodo que eu senti lá no rio, um rio com água barrenta, que disse assim, viemos aqui olhar nesse rio. E aí o rio tava barrento, aquela água barrenta. E aí disse, olha, o rio chega a estar aqui, ó, com a água. Subiu o rio. E aí quando eu olhei para esse rio, tinha cheiro de lodo, cheiro de esgoto. Que na visão que Deus me mostrou é o filho prodígio, aquele que pediu a herança do pai com vida e que perdeu tudo e voltou para a casa do pai humilhado. Humilhado. Mas o pai recebeu de volta. Foi o cheiro que Deus me fez eu sentir na beira do rio, que é um demônio. Ali era um demônio que foi colocado naquele rio. Deus só não me mostrou se foi para as crianças ou se foi para outra pessoa. Aí ele passou aqui de manhã num carro preto. 5h30, 6 horas da manhã. Ele passou aqui num carro preto. Parou lá embaixo. E tá aqui na casa do outro lado do muro, que me monitora de noite. Esse demônio tá aqui, do outro lado da casa do muro. O cheiro de lodo, de lama, de esgoto. E agora outra pessoa acabou de passar aqui, de moto. Sabe por que eu não caio no laço do diabo? Porque ele me mostra essas coisas. Sabe por que eu sei de tudo isso? Porque minha porta tá estreita. Meu caminho tá estreito. Minha porta não tá larga e eu não estou no caminho largo. E aí esse mesmo demônio coloca-o na minha água. Não é no cano, não. Ah, comprou o cano lá em Edson. Aí veio o demônio de lá. O demônio tá dentro da água. Vem na água. Estão botando na água. Que na hora que eu lavo meu rosto, orando, entregando meu rosto na mão do Senhor, aí vem um cheiro de lodo, de esgoto, de lama de porco na água. Aí eu entendo que estão mandando esse demônio para mim. O mesmo demônio que estava lá no rio, onde estava procurando as crianças com água barrenta, foi o mesmo demônio que mandou aqui para mim, meu filho. Onde nesse meio termo de 2017 até hoje, 2026, meu filho teve livramento de 4 sequestros. E o último sequestro era para botar meu filho dentro de um carro baú, e
era para levar para prostituição de menores. E o homem era branco careca, de uma jaqueta preta, o motorista. E Deus me fez saber que tinha muita criança lá dentro desse carro baú já desacordada, com a farda. Só que a farda era azul e branca. Teve um ribuliço aí que trocou a farda. Teve um ribuliço aí que trocou as fardas. A farda hoje é amarela e cinza. Mas quando planejaram sequestrar meu filho na escola, foi lá no Mãe Tança, o primeiro sequestro era para ser na escola do Girassol, que eu fui lá ver se aceitava meu filho, mas ele não estudava lá. Mas só em eu ir lá, o cão já fez o plano, sequestrar lá. A segunda escola que tentaram sequestrar meu filho foi no Mãe Tança. E a terceira escola que tentaram sequestrar meu filho foi o da Várzea. Ou seja, 3 anos de perseguição, planejando sequestrar meu filho nas escolas. Eu disse para a diretora da primeira escola dele por 5 anos e reforcei para outra diretora. E aí Deus só me mostrou o livramento. Só que eu lembro que apareceu um carro aqui para deixar uma mercadoria no vizinho da direita, onde tinha o nome Maranhão. E Deus me fez saber que esse carro baú estava com um espírito de desespero dentro dele. E aí eu disse, olha, era hoje que o diabo quer fazer laço contra a minha vida. E aí tinha uma palhaçada de carro baú parar na minha porta. Porque estavam fazendo crime, estavam fazendo esses crimes e queria botar a culpa em mim. Queria botar a culpa em mim. Por isso que eles paravam o carro na minha porta. Porque estavam fazendo os crimes e queriam botar a culpa em mim. Mas quando eu botei o bloco bem aí, para parar com essa palhaçada de parar carro baú na porta da minha casa, para armar laço contra a minha casa, aí veio um carro e derrubou meus blocos de propósito, com ódio. Uma saveira branca de nome vermelho, que meu filho disse que é da luz. Eu não tenho certeza, porque eu não vi o nome. Eu só sei que é uma pampa branca com os nomes vermelhos com a lista preta. Preto e vermelho, os emblemas do carro. E tinha uma escada. Ele, de propósito, ele fez a curva do carro e, de propósito, a escada bateu nos meus blocos, que era para quebrar meus blocos. E Deus me fez saber que era de propósito, para derrubar meus blocos e quebrar, com ódio, porque os crimes que estava fazendo na minha porta, de parar carro baú na minha porta, que era para dizer que estava deixando mercadoria em minha casa, que era para deixar que estava descarregando em minha casa. Os crimes que estavam fazendo na minha porta caiu por terra com esses blocos aí. Porque eu botei esses blocos justamente para isso. Para eles parar de parar carro baú na minha porta e andar pela minha calçada para ir para casa dos outros. Agora eles estão parando lá na casa onde eles estão dando a mercadoria. Mas tudo isso aí eu sei que era de propósito. Porque estão fazendo os crimes. Qual é os crimes? Trazendo as comidas consagradas a demônios. Para o representantezinho deixar nos mercados. Consagrada a demônio no meu nome, no nome do meu filho e no nome de muita gente. Mas o cão quer botar a culpa em mim. O bichinho quer botar a culpa em mim. Por isso que eu fui lá na delegacia dar o recado pro Luciano, delegado. Que Deus mandou prender ele. Que Deus mandou investigar foi esse vizinho, não foi eu não. Por isso que eu fui lá dizer pro delegado Luciano. E foi Deus dando a ordem para esse delegado Luciano investigar, foi a vida desse vizinho, não foi a minha não. Então você tá entendendo aí? Como é que o diabo age para atrapalhar nós? Então essa mãe tá passando por tudo isso aí, ó. Porque tá na porta larga, não tá na porta estreita. Porque se ela tivesse na porta larga, se ela tivesse na porta estreita, Deus não deixava tocar no filho dela, não. E se Deus permitiu,
é para quando achar, por algum motivo, ela ir servir Deus lá na igreja, agradecendo a Deus porque devolveu o filho dela. Porque ela não está servindo Deus, não. Deus não me mostrou nada de ruim nela. Mas com o shortinho curto que eu vi ela usando, não está servindo Deus, não. Tá, não. Que Deus não usa quem anda mostrando a polpa da bunda e as partes do corpo, não. Deus não usa, não. Caminho largo, tá aqui a palavra, ó. E eu não tô julgando a mãe da menina, não. Eu tô ajudando ela. Mas eu tô dizendo o motivo que Deus permitiu o diabo tocar na família dela. Que quem tocou na família dela foi o diabo, não foi Deus, não. Deus permitiu por algum motivo. Então, vamos hoje começar a observar teus filhos, com quem tu deixa, quem tu bota dentro da tua casa, o marido que tu bota para ser padrasto dos teus filhos, a esposa que tu bota para ser madrasta de teus filhos, porque tu pode estar cavando a cova dos teus filhos com tuas próprias mãos, não esperando em Deus, no desespero da prostituição, e tu botar uma pessoa que vai fazer mal aos teus próprios filhos. Sabe por que quem tocou nessa pelezinha foi o pai do meu filho? Um dos motivos. Medo. Medo de sequestrar meu filho. Medo de maltratar meu filho, bater. Medo de fazer macumba contra o meu filho e dar comida envenenada pro meu filho. Medo de estrupar meu filho. Foi esses 4 motivos que me fez pensar até hoje a ter uma relação com o homem e botar ele aqui junto com meu filho. E olha que meu filho é homem. A gente tem que ter mais preocupação com filha mulher, que os estrupos acontecem mais com criança menor. Pedofilia acontece mais com criança de mulher. E olha que meu filho é homem. Eu deveria dizer, meu filho é homem, mulher que deve se preocupar mais. Não, mesmo meu filho sendo homem, eu estou me preocupando com ele. E aí, quando eu perguntei a Deus para me mostrar sobre o sequestro dessas crianças, Deus me mostrou uma visão. Mas como eu não lembro da visão, eu só lembro que estava eu e a minha irmã Judite. Deus me mostrou eu e a minha irmã Judite. Só que eu estava em espírito e a minha irmã Judite estava em pé. Então, como eu não tenho certeza se foi por outras coisas que eu pergunto a Deus, ou se foi por conta do sequestro, eu não disse nada lá para a polícia na busca. Porque eu oro por tanta coisa, é tanta gente que me pede oração, mas quando eu disse, Deus me mostra onde é que tá essas crianças. Aí, Deus me mostrou essa visão. Eu, em pé, em espírito, e me mostrou minha irmã Judite. E aí, como eu sei que tem uma irmã de sangue fazendo coisa errada para botar no meu lombo, e que Deus já me fez saber que tá me defamando em rede social, e criou até perfil com minha foto para me defamar, para ninguém acreditar no meu ministério, e muita gente ajudou essa irmã de sangue, muita gente ajudou ela a vir contra a minha vida. Aí eu entreguei tudo na mão do Senhor. Entreguei essa visão com a minha irmã Judite, e entreguei essas crianças, e entreguei também outras orações que eu fiz. Por isso que... Por que eu não vou julgar essa minha irmã Judite, sem saber? Porque quando Deus me mostrou que um irmão meu estava passando por dificuldade, veio ela na minha mente. Que ela está passando por uma dificuldade. Só que ela está passando tudo que era para eu passar e Deus me deu o livramento. A minha irmã Judite, ela está passando tudo que Deus me deu o livramento, que era para eu sofrer. Ou seja, calúnia, difamação, tudo. O diabo tentou fazer coisa com minha mãe para botar a culpa em mim.
Quem, quem, quem foi nesse mistério com a mãe foi ela. Então, tudo que o diabo mandou pra mim, quem tá passando na pele, essa é minha irmã Judite. Agora, eu tô esperando Deus me confirmar. Se fizer a mandinga pra mim, pegou nela, ou se ela tá, ou se ela fez, se foi ela que fez tudo isso pra mim, e ela tá colhendo a lei do retorno. Porque uma pessoa aqui na minha rua já tá colhendo a lei do retorno. Uma pessoa aqui na rua já está colhendo a lei do retorno. Uma pessoa aqui na minha rua já está colhendo a lei do retorno. Que não era para eu ter fogão. Essa pessoa que está colhendo aqui na minha rua, se dependesse dela, não era para eu ter fogão, não era para eu ter geladeira, não era para eu ter. Era para eu dormir no chão, sem nenhum pano. Então, eu entreguei tudo na mão do Senhor. Entreguei tudo na mão de Deus. Então, a mãe, quando encontrar o filho, porque Deus não me fez saber que tá morto, que você reflita, mãezinha, com quem você deixa os seus filhos, para onde você vai, quem você bota dentro de sua casa. E eu não tô aqui acusando ninguém, não, porque ela mora com o padrasto dos filhos dela. Eu não tô acusando ele aqui, não. Deus me mostrou um sabonete no corpo dele, como se ele tivesse tomado banho com esse sabonete. E Deus me fez saber que nesse sabonete foi mandado um espírito de prostituição. E é a pombagira matadeira. Que mandaram ela pra mim. E mandaram ela pra muita gente, que era pra me dar um tiro no desespero. E esse homem, padrasto dessas crianças, esse sabonete chegou até eles. Agora só falta Deus me confirmar se é um sabonete que venderam na escola do meu filho ou se é o sabonete que o representante deixa no comércio que eu trabalho. Ou que eu trabalho não, que eu compro. Só falta Deus me confirmar se é esse representante que está aqui do meu lado, que deixa sabonete no comércio e deixou lá consagrado no meu nome, ou se é um sabonetinho que venderam lá no dia da feira, que eu já esqueci o nome, na escola do meu filho. E aí consagraram esse espírito de prostituição, de pombagira matadeira no meu nome. Mas Deus disse, vão cair na sua própria cova. Vão cair nos seus próprios laços. Porque tu tá no caminho estreito. Tua porta tá estreita, que não tá cabendo nem tua moto. O retrovisor da tua moto tá toda ralada. Porque até a tua porta da tua casa tá estreita. Aqui não tem nada a ver. Tô só zombando um pouquinho aí. Zombando não, que eu não tenho um demônio de zombaria. Tô usando com ironia. Com ironia. Tô ironizando o meu sofrimento. Agora que Deus me tirou do sofrimento. Tô ironizando. Porque tudo isso era para acontecer comigo. Aí eu tô brincando. Minha porta tá tão estreita que nem minha moto não tá passando nela. Tá ralando. Que não tem nada a ver. Aqui é a porta do céu. É o pecado. É sair da nojeira. Da imundícia. Mas eu tô ironizando. Tô dando um exemplo da minha moto que não tá passando na porta. Então eu tô no caminho estreito. Tô num caminho apertado que Jeová não deixou fazer muita coisa, não. Porque eu tenho que pedir permissão a ele e esperar ele me confirmar. Porque se eu meter a cara, eu dou com a cara nos burros, nas águas. Então por isso que eu tô brincando. Até minha moto tá num caminho estreito. Até minha moto tá com a porta estreita. Aqui tudo meu tá no caminho estreito. Celular tá no caminho estreito. Filho tá no caminho estreito. Moto tá no caminho estreito. Minha casa tá com a porta estreita. Tudo aqui tá estreito. Por isso que Deus não deixa tocar em mim. Amém, nome de Jesus? De vez em quando a gente tem que brincar.
tem que brincar. Amém? Então eu desejo que, eu profetizo que Deus vai encontrar aquelas crianças com vida, se for da vontade de Deus, que tudo tem que ser a vontade dele, e que você vigia. Pega o exemplo da mãe lá e vigia com os teus filhos. Porque quando eu fui dar o recado aqui para algumas mães vigiar com seus filhos, fizeram foi zombar de mim. Me chamaram foi de louca. Disseram que eu não tinha Deus. Que se eu tivesse Deus, eu não andava nesse desespero. Mostra aí que nós tem Deus. Solta os meninos aí. Deus disse que disseram desse jeito. Algumas mães, quando eu disse vigia, que Deus está dando livramento de sequestro. Fizeram foi zombar de mim. Essa doida, essa louca. É pra lá, louca. É. Foi triste eu saber que disseram isso. Eu fui fazer o bem. E quando eu virei as costas, eu sai daqui, bicha louca. Dói. Dói na alma. Dói na alma a gente fazer o bem e tá sofrendo por fazer o bem. E ouvir, e Deus revelar um mistério desse. Sai daqui, bicha louca. Tu tem lá Deus, se tu tivesse Deus, tu não ficava nesse desespero todo, nesse medo. Deus disse, quando eu mostrar tudo que eu mostrei pra tu, aí eu vou tampar a boca de muita gente. Quando eu botar cada um para sentar na sua relva, quando eu botar cada um para entrar dentro da cova que cavou para tu, aí eles vão lembrar desses mistériozinhos que te feriu. Sai daqui, bicha louca. Aí vão dizer, bem que aquela irmãzinha veio me avisar. Se eu tivesse ouvido ela, eu não estaria bem aqui passando por isso. Deus disse, eu vou fazer tudo em lembrar. Vou fazer tudo em lembrar. Então, você vigia aí, amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigada por essa live. Entrega essas duas crianças nas tuas mãos. Que seja feita não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O importante é que eu estou aqui como atalaia do Senhor, me colocando na posição. Que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela nos traz paz e não dano. Então, meu amado, eu entrego tudo na mão do Senhor. Então, enquanto eu estava orando aqui pelo menino, Deus me fez eu sentir uma fomezinha, uma ânsia de vômito e fraqueza. E aí como se fosse assim, falta de ar aqui na garganta. Foi o que Deus me fez eu sentir, orando por essas crianças. Então, o diabo planejou jogar um Tony Mendes no quarto e matar ele de fome. E se aconteceu isso com ele, quem orou por ele para Deus dar livramento foi eu aqui, ó. Bato no peito com tanto orgulho. A oração ouvida no céu foi a de Mariana. Não foi da mulherzinha que ele tá lá hoje, não. A Irizinha, não. O diabo não matou Antônio Mendes porque a oração ouvida foi a minha, ó. Com todo orgulho. Leva o nome de louca, leva o nome disso, mas quando Deus revelar para ele que foi a minha oração que chegou no trono, pro diabo não dar um tiro nele e não jogar ele num quarto e matar ele de fome para roubar as casas dele, ele vem bem aqui me pedir perdão. Ele vem bem aqui me agradecer. Ele vem bem aqui. Como 2 mais 2 é 4. Mas até Deus provar isso, eu vou fazer que nem a menininha lá. Se o meu inimigo disser que 10 mais 10 é 2, eu digo, é 2 e tu fica aí com tua verdade, que eu fico com a minha paciência, que eu fico com a minha paz. Então, se tu chegar perturbada, inimigo, e dizer que 4 mais 4 é 2, tu tá certo e eu fico com a minha paz. Eu entrego na mão de Deus para te provar que 4 mais 4 é 8 e não 2. Amém? Então, obrigado aí. Deixa seu tec-tec na telinha.
curte, comenta, compartilha, deixa seu like. E se sentir desejo de me dar uma estrelinha, me dá uma estrelinha, porque eu tô bloqueando o capetinha para não mexer, para não pegar na minha... para não entrar no aplicativo da Caixa Econômica achando que eu deixei disponível. Desatualizei compartilhamento de aplicativo e desatualizei para não mexer lá. Por isso que não consegue. E aí, enquanto Deus não descer a espada, eu só paraliso aqui o dedinho. Sente uma dorzinha no dedinho e não consegue usar para fazer. Tac, tac. Aplicativo Caixa Econômica. Tac, tac. Senha. Tac, tac. Nome completo. Tac, tac. Pix. Tac, tac. Curiar a vida dela. Não consegue. Porque, ó, tá amarrado. Esse dedo contra a minha vida. É assim que eu amarro. Por isso que não consegue flopar meu canal e nem pegar o link da minha live. Pra provar que os crimes que fizeram foi Mariana que fez. Que é isso que estão querendo. Então, vigia a tua vida. Porque Deus me mostra para eu vigiar. E Ele mostra para você também, para você vigiar. Amém? Então, obrigada. Voltarei amanhã com o 8º capítulo. Assim, se o Senhor permitir. E eu já tô vendo muita gente aí, ó, de cabeça baixa, preocupado. Que estão vendo que eu não tô de brincadeira. Nunca estive. E nem tô. Amém?